Chegou aqui, chegou o casal. Olá, sejam bem-vindos. Muita gente aqui já está nos acompanhando. Aqui é boa tarde. E para vocês, como é que é? Aqui é boa noite, quase boa madrugada. Quase boa madrugada, né? Aqui nós estamos 6 horas da tarde. E aí, que horas são? Aqui agora são 11 horas. 11 11 horas, né? A Milton já está aqui também, o pastor Marcos já chegou, muita gente aqui acompanhando a gente. Sejam muito bem-vindos, Elder, Soraya. É um prazer estar aqui com vocês, conhecer um pouquinho mais, não somente o ministério de vocês, mas conhecer a pessoa do Elder, a pessoa de Soraya, né? Pessoas que Deus tem usado na obra missionária há muitos anos, né? Amém. Então, vocês podem se apresentar um pouco, falar um pouquinho da família, falar do filho que vocês também têm. Bom, eu me chamo Elder. Soraya. Nós somos casados desde... Segunda-feira faz 18 anos que somos casados. Nós vamos fazer 18 Oh, mas vamos fazer maioridade, hein? Que bom! de setembro. Que 7 de setembro. joia! Então, nós já vamos deixar os nossos parabéns aqui para vocês, né? Nós temos um filho de 13 anos de idade que chama Victor, né? Uma criança que nasceu no campo missionário. Então, nós somos uma família missionária que estamos no campo desde 2004. 2004. 2004. Então, já são quantos anos? Já são Para 16 anos. 2020, 16 anos, certo. Estão na mesma região, no mesmo país. Nós viemos para a Albânia e aqui ficamos. Joia, que bênção. E Soraya é da onde? Vocês são de onde do Brasil? Eu sou de Minas Gerais, Pará de Minas, fica perto de Belo Horizonte. Eu sou, nasci em Lorena, né, interior de São Paulo, e logo pequeno nós viemos morar em São José dos Campos, então foi a cidade onde eu cresci. É uma cidade de Vale do Paraíba, uma cidade muito linda, que eu gosto muito. Tenho São José dos Campos no meu coração. Que joia! Muita gente conhecida de vocês mandando um abraço para vocês aqui no chat. Não dá pra gente ver todo mundo, porque tá pequenininho aqui. Eu Tá preciso de óculos. pequenininho, tá certo, não? Eu não precisava de óculos agora, eu preciso. Agora Tá certo. Que bom. E vocês estavam falando que o Vitor já... A gente não pode ver o Vitor porque lá já é muito tarde, né? Já está dormindo. E como é que tá essa questão da escola? Como é que vocês estão lidando com esse tempo aí na Albânia? Bom, ele já começou a escola, foi no dia 31 e vai ser 2 semanas online. E dia 14 as escolas começam presenciais. Todas as escolas da Albânia vão estar presencial. Já estão voltando também. Já estão Interessante, voltando. né? Tem Certo. todas as suas regras, Sim. os dados, mas o governo decidiu que é melhor todo mundo ir para a escola. a dificuldade e a preocupação que a gente tem é que não vai poder usar ar-condicionado. O ar-condicionado tem que manter desligado e as janelas abertas. E as aulas começam em novembro, dezembro, o inverno é intenso, né? Então é um ponto de interrogação que a gente tem quanto a isso. Não sabemos como que vai ser, né? É um motivo de oração, então, também para a gente colocar diante de Deus, e Deus está orientando, porque na verdade todo mundo, acho que na medida que a gente enfrenta, vai dando um passo, outro passo e tomando decisões na hora que tem que tomar mesmo, né? Exatamente. Mas que bom. São coisas que a gente não consegue prever, né? O que vai acontecer. O Vitor está com quantos anos? Está aqui porque ele está dormindo. Certo. Ele está com quantos anos? 13 anos. 13 anos. Em novembro ele faz 14. Já vai ser um adolescentinho aí também com vocês, né? Que joia. Ele já está antecipando algumas coisas, assim. Muito bom. Deus dê sabedoria a vocês como pais também.
A Amém. gente queria saber também um pouquinho do chamado missionário de vocês, como foi essa experiência que vocês entenderam que o projeto de vida de vocês era um ministério num campo transcultural. No meu caso, a minha família, né, é muito católica, a minha avó muito católica, e ela teve uma experiência com o Senhor, e ela se voltou ao Senhor, e Deus então começou a salvar toda a nossa família. A minha mãe foi a última irmã que se converteu, né? E é uma situação assim, que eu louvo a Deus. Eu e minha mãe, nós batizamos juntos, no mesmo dia. Mesmo? E nesse meio de uma igreja onde eu vivia intensamente o evangelho, um belo dia veio um missionário na igreja, um missionário itinerante. Sim. E aí eu ouvi a primeira vez essa palavra missionário, missões, e eu comecei a me interessar por aquilo, né? E depois caminhando na igreja, me formando no curso de educação física, eu resolvi doar 2 anos da minha vida para entender o que era, depois que eu peguei o diploma. E eu falei, eu preciso entender o que é missões. Parecia que eu não conseguia fazer nada mais antes de eu entender o que era missões e o que Deus tinha comigo, porque eu amava ouvir missionário, eu amava estar em conferência missionária e amava me envolver na igreja com as atividades missionárias. E ali, então, eu entendi a minha vocação. E eu falei, eu vou doar 2 anos da minha vida. Sim. E aí você foi para um campo? E aí, dali eu me formei e fui para uma cidade 600 quilômetros longe de São José dos Campos, em Minas Gerais, fazer um curso de missões, aonde o curso era 50, era prático e teórico. Então, tinha a parte teórica e tinha a parte prática. Na parte prática, nós como grupo, que aí a Soraya também fazia parte dessa equipe, foi lá que nós nos conhecemos, foi lá que nós... Isso é bom saber. E aí nós plantamos uma igreja. E depois ali, recém-casados, fomos para Pedro Leopoldo plantar uma igreja. Depois de 1 ano de trabalho em Pedro Leopoldo, a igreja então nos destacou, desafiando-nos para vir para a Albânia. E mesmo? 2 anos de casado, a igreja, nós viemos para cá. E aí chegamos com muitos sonhos, né? E vivemos com o Senhor essa aventura. Certo. Você quer acrescentar mais alguma coisa, Soraya? Não, eu posso falar de mim, né? Como que veio Sim, pode falar. Então, também a minha mãe, cidade do interior, né? Cidade muito católica, mas o meu avô alugou a casa dele para um casal de missionários que eram da Irlanda, e minha mãe se converteu e através dela todos nós íamos à igreja. Então eu conheço, ouvi de missões desde meus 7 anos, porque era uma igreja missionária, porque eram 2 pastores, um da Inglaterra e outro da Irlanda. Então, assim, eu vivi missões. Eu lembro muito bem que o pastor sempre me colocava no púlpito com 7 anos de idade, falando, essa vai ser a nossa missionária para as nações. Então, eu cresci com essa chama de missões dentro de mim, né? E eu tive um encontro com o Senhor aos meus 14 anos, então eu já tinha certeza de que eu ia fazer missões para o campo transcultural. E ali eu fui me preparando, né? Mas ela só veio para o campo que ela casou comigo, né? Senão ela não ia vir, né? Olha, não sei não, né? Ela já estava no curso antes de te conhecer, então, olha, isso mesmo. Aí vocês juntaram, né? Sim, que bom, sim. Tá certo. E para os jovens que estão nos ouvindo, né? Os jovens que estão nos ouvindo aí, que são solteiros ainda, mas que amam missões, o melhor lugar para escolher a esposa é no ambiente missionário, né? Onde as duas vocações se encontram, e aí é muita bênção de Deus. Que bom, né? Porque aí junta o sonho dos dois, a vocação dos dois. Que joia! Vocês fizeram algum curso? Você já falou um pouquinho de que tinha feito curso de educação física, a Soraya também, ou você fez alguns outros, teve algum outro preparo? Ou está tendo, ou depois teve? Então, eu sou formada como professora,
mas também quando eu terminei, eu fui fazer teologia por 4 anos no Paraná. Era uma escola interna, né? A Seminário Betânia. Depois eu voltei para a minha cidade, trabalhando, fiz parte da Jocum, depois fiz parte do curso Transculturais da Missão Amém, porque eu tinha um desejo de ir para a China, e aí eu me uni à Missão Amém por 6 anos, eles me acharam na época muito novinha, não vou falar a minha idade agora. Então, Olha! eu fiquei 6 anos com a Missão Amém, né? E depois da Missão Amém, eu fui para a Igreja Batista, para a escola, porque para ser missionária eu tinha que fazer esse curso de missões por 2 anos. Certo. Aí onde eu conheci o Helder. Yes. Então, esses são os cursos que eu fiz para missões. Que Então, joia! Educação física, por que veio na sua vida? Como veio na sua vida, Helder? eu tinha um sonho de ser jogador de futebol e não foi realizado esse sonho de ser jogador de futebol, então eu falei, eu vou fazer um curso que esteja ligado, né, nessa área. E aí é tão interessante, porque quando eu terminei um curso, tinha um empresário na igreja que queria que eu assumisse uma escolinha de futebol do Corinthians, que é o time que eu torço. E naquela época, em 2000, no ano 2000, não existia muito centro de treinamentos assim, né? Mas eu falei, não, eu Sim. vou lá, vou entender o que é missões, depois, se eu não entender, eu volto aqui e a gente inicia esse projeto. E eu fui e nunca mais voltei para minha cidade, né? De Olha, lá, me casei, né? Terminei o curso, me casei e nós viemos para o campo. Então, esse projeto ficou assim no ar. Mas o interessante agora é que no campo missionário a gente está desenvolvendo um trabalho com escolinha de futebol, né? Então, assim, Deus tem os seus isso. caminhos, Deus tem os seus caminhos. E com relação ao curso, eu terminei o curso de educação física, fiz o curso daquela igreja, naquele momento, de formação missionária. Fizemos um mini curso transcultural com uma missionária de carreira que era como uma coordenadora ali dos missionários. E nós viemos para cá. Certo. E aí você foi entender como desenvolver esse projeto. Do projeto que você desenvolve, daqui a pouquinho a gente vai aprofundar um pouquinho mais, Isso. até esse preparo que você teve para como as portas foram se abrindo através do esporte, né? Mas a gente queria Exato. conhecer um pouquinho também, na ótica de vocês, na perspectiva de vocês, sobre a Albânia. Qual que é a cultura, como vocês poderiam falar da Albânia, como é o país, para que a gente possa conhecer um pouquinho mais. Bom, a Albânia é um país do leste europeu, é um país assim, a cultura é muito festiva, é muito parecida conosco, brasileiros, né? Quando tá na mesa, tá conversando um com o outro, e aí um entra, fala uma conversa, o outro entra, fala uma conversa, aquela festa. A cultura albanesa é muito festiva, é um povo muito hospitaleiro, gosta Sim. demais de estrangeiros, gosta demais de brasileiro por causa do futebol, são apaixonados por futebol. É um povo, Certo. é um povo que se relaciona muito bem, é aberto para todo tipo de cultura. Eles são muito curiosos, né? Porque pelo fato do comunismo, um país fechado, então se abre, então eles estão abertos para tudo. Isso aí é um ponto positivo, mas também pode ser um ponto negativo, né? Porque eles são como uma esponja, eles estão sugando tudo, né? E é interessante que a cultura albanesa, conforme elas vão se abrindo, eles estão fazendo o mundo como espelho. Então eles estão pegando tudo, né, do mundo. Então tem facilidade de aprender língua. A Soraya falou, eles aprendem muitas línguas assim. Quando a gente chegou em 2004, as televisões eram abertas, né? Então tinha canal aberto da Alemanha, tinha canal aberto da Itália, tinha canal aberto de vários aqui da região. Então eles aprendiam línguas assim. Muitas pessoas falam português hoje por causa É das novelas mesmo? brasileiras. É mesmo? É. Tem um E a... aconteceu conosco, nós tínhamos chegado aqui, não tinha aprendido a língua ainda, estava conhecendo a cidade, então a gente pegava ônibus e ficava andando de ônibus, descia num ponto, conhecia um lugar, subia no ônibus de novo, e assim uma hora, como mulher gosta muito de sapato, e aqui tem muitos sapatos, sapatos assim aqui,
são vários, sabe? Sapatos coloridos, extravagantes. E aí a Soraya entrou numa loja de sapato, falou, olha que sapato bonito, tal, tal, tal. Olha! E aí a vendedora, que fala português, a vendedora chegou pra gente e falou, em que eu posso ajudar? Ai, ela falando português. Ela falando português. Aí eu devolvi para ela rápido. Eu falei assim, mas onde você aprendeu português? Ela, eu aprender na tela. Nas novelas. Olha que interessante! E o albanês, como é que é essa língua albanesa aí? Vocês estão falando? Vocês se comunicam em albanês com eles? Agora, claro, depois de muitos anos. Sim. A língua oficial é o albanês. Muito embora a segunda língua aqui é italiano. O albanês fala muito italiano por causa do comércio. A parte do sul fala grego, né? Porque fica da Grécia. Então, a Albânia, pelo fato de ser um país pequenininho, tem muitas assim línguas. A língua oficial da Albânia é o albanês, né? Nós falamos o albanês, nós aprendemos o albanês, chegamos aqui, a gente era mais novinho, né? Então, assim, nós desenvolvemos com os jovens da igreja. Quando a gente chegou, era uma igreja muito jovem, tinha muito adolescente. Então, a gente teve muito tempo, gastou muito tempo com eles. Nós aprendemos a língua. Nós falamos a língua. E o albanês é uma língua muito difícil. Por exemplo... Vocês podem falar um pouquinho, alguma coisa em albanês? Não fala sate duas. Não te se dói me tu me chip, se acha de um chunca na te flas. Com chuca na Plus. Olha, ó. Não peguei? Eu falei, a gente pode falar albanês aqui o quanto você quiser. É uma língua que eu amo falar. Eu amo falar essa língua. O que você falou aí? O que você falou? Então, eu falei isso. Eu falei, a gente pode falar albanês o quanto que a gente quiser, porque é uma língua que eu amo falar. Ai, que legal. Ensina uma frase para nós, então. Eu amo falar albanês. Como a gente falaria? Adoroi. Te flas adoroi. De plas michi. Te flas Stip. Acho que tô falando tudo errado, mas tudo bem, eu vou tentar. Que bom. Qual que é a maior dificuldade assim para aprender os sons ou a construção de frases, as dificuldades que vocês tiveram para aprender a língua? Eu estou falando, você quer falar? Então tá. É assim, tem sons que o nosso aparelho vocal não faz. É como o estrangeiro vai falar português, eles não falam São Paulo, eles falam São Paulo. Porque o aparato vocal não faz o som do an, não faz, São Paulo não sai. Então, tem aqui a 3, 4, que é muito difícil. É o U, o tchan, e o L, com 2 L's. Essas letras, quando estão na palavra para você pronunciar, eu sei, e ali eles diferem que a gente é estrangeiro. Né? Porque não sai o som perfeito como o do albanês, porque o nosso aparelho vocal não faz. Então, tem que trabalhar muito a fonética. Então, eu estou nesse período de polir a língua. Né? Certo. Então, eu procuro exercitar, mas é muito complicado. Alguns sons são muito complicados de você falar como um albanês. E às vezes uma consoante vem 3 consoantes juntas. Aí é complicado. Para você foi mais difícil ou mais fácil aprender o albanês, Soraya? Para mim foi muito difícil. Muito. Chorava muito. Porque as palavras... Muitas palavras iguais, aí você confunde, aí você vai fazer... eu quero isso, aí depois... Mas não é isso que eu queria, ela entende errado. Então, é uma língua muito difícil, muito. Por exemplo, quiabo, bâmia, e amêndoa, baiame. Então, bâmia, baiame é muito similar. No início, eu confundia muito as duas palavras. Né? Então, é uma língua bem difícil, e as declinações da língua são raças, né? Tem 5 raças. Então, uma palavra pode modificar 5 vezes. Então, o definido e o indefinido está na mesma palavra. Então, é uma língua desafiadora. Mas nós aprendemos com a graça de Deus. Essa dificuldade foi a da Soraya, porque ela queria falar a língua gramaticalmente correta desde o começo. Então, isso aí dificultou mais. Enquanto eu tentava falar a língua mais do povão, e aí eu ia aperfeiçoando a minha gramática.
né? Mas Quem para nós a vai, mulher, nós vem, como diz o outro, né? Você foi falando, aí depois vou exatamente, corrigir, né? que o Certo, contato com o é mais difícil, né? Do que o contato com sim, o homem. Então, certo. isso facilitava mais para mim. É, o homem sai mais, né? O homem sai mais, isso é um país muçulmano, então o homem sai muito mais, a mulher fica mais em casa. E então foi difícil no início para mim. Isso, como é que é mas para o Vitor, com certeza, Vitor Não, já o Vitor não teve. criança, Nós, fala nós nunca albanês. ensinamos, nós nunca ensinamos para o Victor, porque a gente morava com uma família albanesa, a gente estava no primeiro andar, eles no segundo andar, e o Victor aprendeu o albanês com eles, É, com o amiguinho lá, com os vizinhos. Nós nunca ensinamos para o Victor. e a gente falava para ele, aqui dentro de casa a gente vai falar português. E aí, Isso. quando vinha amiguinho dele, quando ele estava pequeno em casa, era muito interessante, porque ele virava, falava português com a gente, virava para o amiguinho e falava albanês. Automaticamente. Automaticamente. Que Porque legal. né, ele não nasceu Sim, aqui, ele nasceu em Portugal, mas com 10 dias, 15 dias ele entrou aqui no país, né? já é a Então, primeira língua dele, deve ser o albanês mesmo, né? a gente É. exato. E a religião, como é que é a religião nesse contexto aí? Sim, aqui o islamismo é a religião que impera massivamente. O islamismo aqui, ele é bem parecido com o catolicismo do Brasil, é bem nominal. A maioria dos albaneses são nominais, né? Mas toda vez que se trata de religião, eles levantam a bandeira do islamismo e afirma ser muçulmano. É um Mas, país muito mas sincreto. o sincretismo aqui é muito grande, né? Aqui tem um tom dizendo que aqui as religiões não entram em conflito, todo mundo se aceita, por causa desse sincretismo, né? Eles pegam um pouquinho de Ah, cada um entendi. e faz uma religião. Então, o albanês tem uma frase interessante, que ele fala assim, a religião do albanês é como que eu posso falar? É o albanezado. Nós temos uma nossa religião que a gente inventou aqui, né? Ah, Muito entendi. quando eles falam, né? Mas é assim, é como se fosse a fé do Brasil é o brasileiro, entendeu? A fé da Albânia Uhum. é o albanês, é a verdade deles. Então Ah, e por isso que aqui o evangelho tem que ser pregado e tem que ter uma base escriturística muito ampla e forte para não deixar o cisma entrar, porque é muito fácil. É muito fácil. Né? E o e comunismo nesse também lado da tem essa história do é comunismo uma também. porque era o Islã, depois o comunismo, né? Então eles aceitam tudo. Mas não é eles são meio resistentes, assim. Sim, certo. E na parte da alimentação, vocês tiveram alguma dificuldade? Tem alguma coisa que vocês gostam mais, que são curiosidades, que é muito diferente? Não, poucas coisas a gente não gosta aqui na Albânia. Eu não gosto de cabeça de cordeiro, que é o cérebro do cordeiro. Isso eu nunca comi, não dou conta. A grande maioria da população aqui tem até uma Muita situação de cabeça de cordeiro, né? Eu saí, a primeira vez que eu saí com o dono da casa onde a gente morava. A gente tinha um Certo. relacionamento muito próximo, né? Pelo fato da gente ser uma família de brasileiros. Ele abriu da casa dele. Então, assim, a família dele era muito próxima da nossa. E foi que a gente tinha saído juntos. Assim, de beira de estrada. E aí sentamos e ele pediu a cabeça de carneiro. Então vem a cabeça de carneiro Ah, achada no meio. E aí fica um pedaço para cá e um pedaço para cá. E aí coloca. Aí você come a carninha da cabeça do carneiro, né? Vê os dentinhos dele todos sujos da cabeça de carneiro assim. Você come aquela carninha do lado, come o olho e come o cérebro. não dá, eu não dou conta, não. Então, e como eu saí a primeira vez com ele, eu não queria desagradá-lo, né? Então eu fui comer, eu comi as carninhas, até as carninhas do rosto gostoso, né? Aí para sim. comer,
comer. A língua também tem uma parte da língua, né? A língua cada um, para cada lado. Também. E quando chegou no olho e no cérebro, o olho eu engoli inteiro. É Mas na hora que eu mesmo? dei uma garfada no cérebro, o cérebro gruda, é uma gordura tão densa que ela gruda na boca e ela não sai. O que acontece? Aqui na Albânia tem uma bebida muito popular que chama haki. Haki é uma bebida à base de uva fermentada. É uma Certo. pinga. Sim. E essa Ah, cabeça de carneiro vem com aquela pinga. Eu falei, bom, agora eu vou tomar aham. e vai higienizar minha boca, vai limpar. E não, mesmo com aquela pinga ardente, não tirou aquele gosto do cérebro. Eu fiquei com o resto do dia com aquele gosto, Hum, aquela gordura agarrada na boca, né? Então, é essa foi mesmo. a experiência ruim que eu tive aqui. Agora, Sim. tirando isso, a comida alimentação é muito boa. Tem a sopa da cabeça do carneiro, que é maravilhosa. É, não tem o Maravilhosa. gosto, o mesmo gosto. Não tem o mesmo gosto. Mas em si Eu é uma amo. Interessante, comida né? mediterrânea. Sim, Por que exemplo, aqui come legal. arroz com iogurte. Arroz com iogurte. Com iogurte fresco, que eles chamam de coso aqui. Ah, Eu amo comer esse arroz com iogurte. Então tem algumas coisas que joia. que a gente se adaptou muito bem. E a comida albanesa é muito saborosa, é muito gostosa. Vocês comem também alguma coisa albanesa dentro da casa de vocês? Como? Sim, Uhum. sim. A A Soraya faz culinária albanesa. muitas receitinhas e é gostoso. É bom. Ai, que Aí ela joia, que faz joia. um toquinho brasileiro, aí fica maravilhoso. É. E tem alguém acordado, não tá? Ontem à noite estava dormindo, mas hoje nós queremos Obrigado todo mundo conhecer. na câmera. É, olha só, tá aqui. Oi, Victor, tudo bem? Tudo bem, gente? Tudo bem. Muito bom te ver, Victor. Você está com quantos anos mesmo? Estou com 13 e eu vou fazer 14 em novembro. Já está quase fazendo 14, que bom. Você gosta da Albânia? Eu gosto. Gosta? O que que você mais gosta daí? As pessoas e a comida. Ah, comida? Que comida que você prefere? A carne deles aqui são muito boas. Você gosta muito de carne? Que bom, que bom. E a escola? Como é que você está indo na escola? Gosta A de escola, estudar? gosto. Eu gosto de estudar. Qual é a matéria que você mais gosta na escola? História. História. Que bom. Que joia! E agora vocês estão tendo ainda algumas aulas online, né? Virtual. Todo dia tá tendo um virtual lá. Certo. Muito bom. E você ajuda seus pais também nos trabalhos deles? Como é que é? Quando eu tenho tempo, sim. Muito bom. É isso aí. Muito obrigada, viu, Victor? Nós vamos continuar então conversando. Muito bom te ver, te conhecer um pouquinho também, nem que seja rapidinho aqui. Deus te abençoe muito. Seja um bom aluno. Obrigada aí. Obrigada. Tchau, tchau. Que bom, então. Muito bom ter conhecido e visto ele também, né? Então, Sim. ontem nós ficamos na metade da nossa conversa e a gente estava entrando para a gente conhecer um pouco mais sobre o projeto que Deus tem colocado no coração de vocês ali na Albânia. Então, Sim. nós vamos arrancar daí para frente, né? O projeto que foi aprovado pela APMT, o projeto que as igrejas estão envolvidas e estão aí acreditando e com vocês em oração e também no suporte financeiro, na parceria. E nós queremos conhecer um pouquinho sobre esse projeto. Quem vai Sim. começar a falar aí? Não, é ele que vai Tá, falar. eu vou começar a falar, depois ela faz o trabalho de Ela modéstia. completa, tá bom. Bom, a Fundação Calvinos nasceu com o desejo de termos um novo ponto de pregação na cidade. Então, na época, nós olhamos para Tirana e olhamos uma região que tivesse menos presença evangélica. Então, nós encontramos esse bairro Fresco.
eu já tinha trabalhado nessa região, mas mais para o lado rural, junto com o missionário que passou por aqui. Então, eu entendia que aqui seria um ponto futuro da expansão. Então, nós escolhemos Fresco. E nós viemos, né? Abrimos, então, a fundação. E ali, então, começamos os nossos trabalhos nessa região, que é uma região periférica de Tirana. Aqui é como se fosse uma outra cidade, porque há 22 mil pessoas nessa região. Para o contexto de Tirana, é muita gente num bairro, né? Numa região. Certo. Então, nós vimos a necessidade, então nós viemos morar nesse bairro, implantamos então a fundação ali, e nós já estamos há 2 anos trabalhando aqui. E essa fundação, qual é o objetivo, qual é a finalidade, quais são os serviços que vocês oferecem? No nosso contexto aqui, muçulmano, né, há muita resistência com relação ao evangelho, né? Então, nós usamos de estratégias para que o evangelho seja pregado, nós possamos fazer uma apologia do evangelho. E a fundação, ela tem exatamente isso, ela nasceu com esse intuito, que nós viéssemos, usássemos nossos dons e talentos a serviço da comunidade, e ao longo desses projetos sendo desenvolvidos, as pessoas iriam nos conhecer e também conhecer a nossa fé em Cristo Jesus. E nós conseguimos atingir esse objetivo. Faz 2 anos que nós trabalhamos ali, nós temos trabalho com mulheres, né? Com mulheres, que a Soraya vai falar um pouquinho mais detalhado. Certo. Ali nós temos um trabalho com jovens e adolescentes através da escolinha de futebol. E a escolinha de futebol nos dá ligação com os pais das crianças, né? E com a mãe, obviamente, mas o acesso com o pai da criança é muito difícil aqui na Albânia. E através do futebol eu consigo ter contato com esses pais, com homens, né? Então, a gente, de uma certa forma, a gente consegue atingir todas as faixas etárias, né? E a gente obtemos sucesso, nós temos um relacionamento muito amplo aqui no bairro. As pessoas do bairro, a gente goza de um relacionamento muito bom com eles. E muitos deles já têm ouvido o evangelho através de nós. E alguns já têm despertado um interesse pelo evangelho. Então você pode falar um pouquinho do trabalho deles agora. Sim. Então, Joia. eu juntamente com uma albanesa, que ele não comentou, mas nós temos um casal albanês que estão conosco desde o início. É um casal que morava nesse bairro, mas agora estão fora do bairro por causa do terremoto. A casa deles foram totalmente destruída, eles tiveram que sair, mudar para outro local. Mas esse casal está conosco e é meu braço direito, essa mulher, ela chama Iona. E juntas nós trabalhamos com mulheres através de artesanato, através de beleza, e temos um trabalho específico com as mães de crianças até 5 anos, que chama MOPS. MOPS é uma organização internacional que trabalha especificamente com mães que têm filhos pequenos, né, até o jardim de infância. Então, através disso, a gente temos relacionamento, fazemos encontro todo mês, e nós temos um grupo bom de mulheres. E com essas mulheres, aquelas que a gente tem mais proximidade, que abre mais o coração, nós temos evangelizado, né? E algumas estão com o coração aberto. E tem sido muito bom esse trabalho com mulheres. E o nosso objetivo com a fundação, através dela, vem a igreja, né? Que é onde o Helder vai falar, que a gente vai estar... Esse é o principal objetivo, através desses projetos, desses cursos, para que a igreja nasça. Isso. E aí, ao longo dessa caminhada, desses 2 anos, né? O ano passado foi um ano muito difícil para nós, porque teve terremoto em novembro, houve uma parada nos trabalhos. Certo. Nós passamos por aquelas angústias pós-terremoto, trauma pós-terremoto. Foi o terremoto mais forte nos últimos 40 anos na Albânia. Então foi bem assim. E quando a gente estava saindo voltando a uma normalidade, veio a Covid. Então, isso aí quebrou um pouco o ritmo do nosso trabalho, né? Mas a gente está voltando devagarzinho, como a gente disse no começo, né? E estamos crendo que agora é a hora da gente começar os cultos públicos.
né? Com essas Certo. pessoas que estão abertas, nós estamos entendendo que tá na hora de a gente começar a dar o primeiro passo para a plantação da igreja, para esse processo longo da plantação da igreja, né? Então nós estamos encorajados. Assim que voltar às aulas, nós vamos fazer as nossas reuniões públicas. A princípio, nós vamos começar só com um culto público por semana e vamos ter contato com essas pessoas que estão visitando o culto, perguntando para eles o que eles estão entendendo e ali começar um discipulado, né? Aqueles que vão entendendo mais, levá-los a fé verdadeira em Cristo. Então nós estamos muito encorajados, apesar de todas as coisas que temos vivido nesses últimos meses. E o interessante é que, através do Covid, que teve essa parada, então as mulheres procuram a gente. Então, assim, eu tenho um relacionamento junto com a Iona. Nós temos aproximadamente de 40 mulheres que nós temos contato. Então, assim, tem sido muito bom e elas gostam muito de estar conosco no café, que é o ponto, assim, de encontro mesmo, né? Então, está sendo muito bom esse início. Ao mesmo tempo que é difícil, mas está sendo muito bom também. Porque a gente vê que elas estão sentindo falta da gente, das reuniões e tudo. Exatamente. E agora a gente não pode começar com todas juntas e nós vamos iniciar encontros, assim, 4, 5 mulheres e vamos estar trabalhando. Exatamente. A Covid foi uma oportunidade grande da gente pregar, né? Sim. Porque mostra exatamente a fragilidade humana, a necessidade do ser humano. O ser humano não é autossuficiente, ele não é onipotente, né? E ali há um vírus que a gente nem vê, coloca a humanidade em colapso econômico, coloca a humanidade em colapso político, né? Então, assim, foi uma oportunidade, está sendo uma oportunidade grande de estar pregando, e a gente tem aproveitado isso e desafiado aqueles que a gente tem mais comunidade maior, pregado o evangelho para eles. Então, como a gente disse, nós vamos começar os cultos públicos e vamos esperar que Deus tenha eles que trabalhando no coração, né? Iluminando a mente e o coração deles para que eles venham a crer no Senhor Jesus como o único suficiente Salvador. Porque esse é o objetivo de todos. É nós reunirmos aqueles que Deus está salvando. Reunirmos em igreja, louvar a Deus juntos e depois o Senhor quer levar, gente. Para onde o Senhor quer levar essa igreja, né, nascente? Qual que é a vontade do Senhor? Testemunhar o Evangelho amplamente para todas as nações. Aqui também, né? É verdade. E é interessante a gente compreender também, porque tem algumas pessoas que estão assistindo a gente também, que muitas circunstâncias fogem daquele planejamento que o próprio missionário coloca no projeto, que deseja dar sequência, acompanhar, tem uma expectativa. Mas aí você falou de duas coisas que mudou totalmente, assim, talvez aquela visão, aquele projeto que vocês tinham em mente, né? Mas ao mesmo tempo também, essas circunstâncias, essas variáveis aí que que a gente sempre espera também, porque o mundo é dinâmico, a vida é dinâmica também, isso traz também uma sensibilidade para que a gente possa entender, né? E como diz a Soraya, de repente 40 mulheres aí reunidas de maneira virtual, tendo contato, é toda uma situação que nós precisamos estar sempre atentos, né? Alguém aqui perguntou, acho que foi a Elka, perguntou e querendo saber uma história do preço do alho quando você chegou aí na Albânia. Conta um pouquinho que o pessoal está querendo saber. Essa história é muito engraçada. Nós tínhamos acabado de chegar. Os micos da língua. A gente tinha acabado de chegar na Terra, nós estávamos... porque o missionário, os missionários se ajudam uns aos outros, né? E nós estávamos chegando na Albânia e o missionário estava no Brasil. Então, aos custos, porque ele está no Brasil, mas não tem jeito dele entregar a casa, o aluguel da casa para aqueles 3 meses que ele vai ficar no Brasil, né? Então, a gente estava chegando, a gente pagou metade do aluguel. Pagava metade do aluguel dele, era bom para nós e era bom para eles. Então, nós estávamos nessa casa desse missionário que tinha acabado de chegar, morando lá, não sabia nada da língua. E a Soraya, quando chegou, a gente chegou e aí não tinha aquela coisa de cozinha, né? Era muito difícil para cozinhar.
na casa desse missionário, o fogão não era tão avantajado assim, era um fogão de duas bocas. Então, é elétrico. E aí, o fogão elétrico ele é diferente no aquecimento do alimento, né? Ele é queimado. Então, assim... Sim, é verdade. Um dia ela falou assim, não, eu quero fazer comida do meu jeito, mas eu não consigo cozinhar sem alho. Aí eu peguei o telefone e liguei para um colega e falei assim, como que fala alho em albanês? Aí ele, hurdura. Aí eu falei, peraí, eu vou repetir aqui. Hurdura. Eu, hurdura. Ele falou, é isso aí, mais ou menos isso aí você vai entender. Aí eu saí na rua. Nem vou arriscar repetir. Peguei o dinheiro na mão e falei, não, eu sou homem, eu consigo comprar esse negócio, não é possível. Saí na rua. E aí, virei a primeira esquininha da casa, primeira vendinha, eu lá de fora. Aí, os albaneses, eles são muito receptivos. Então, eles sabiam que estava morando, tinha chegado um brasileiro, um estrangeiro. Aí ele, ô brasileiro. Aí eu dei risada, eu olhei para ele e falei a única palavra que eu sabia falar, que era Mirmandies, bom dia. Falei Mirmandies e falei hurdura. Ele sacudiu a cabeça assim. Aí eu falei, dei tchau para ele e continuei minha caminhada. Falei, não tem, eu vou procurar em outro lugar. No segundo do Tiana é a mesma coisa, no segundo mercadinho a mesma coisa, na segunda vendinha a mesma coisa. E eu fiquei quase 1h30 andando e falando essa palavra hurdura, e todo mundo sacudia a cabeça assim. Todo mundo sacudia a cabeça assim. Eu falei, não existe alho nesse país, não existe. Cheguei em casa desolado, triste. Na hora que eu estava chegando perto de casa, eu falei, eu não consigo comprar. Entrei em casa, a Soraya, aonde estava? Aonde você estava? Aonde você estava? E eu falei assim, eu estava procurando alho, mas não achei. Aí esse moço da venda, antes de eu chegar em casa, esse é o detalhe. Antes de eu chegar em casa, esse moço da venda pegou o alho e fez assim para mim, hurdura. Eu não entendi nada. Peguei o alho, comprei o alho. Mas aqui o albanês, quando ele fala que é assim, ele faz assim com a cabeça. Isso é sim. Ele faz assim, como se fosse não. Para mim era não, mas é o sim dele. Você vai vir na reunião, ele faz assim. E quando é não, ele faz assim. Não. É assim? Então, olha, então... A gente viveu e que bem aí, diferente, né? Contrário, né? O não deles é o tinha contrário. Alho desde a primeira loja. Tinha alho desde a primeira loja, tinha alho. Olha só. Não entendi o código de língua, né? Isso com o tempo a gente aprende, né? Muito legal essa história. Elder, e quais foram assim, as principais dificuldades que vocês tiveram quando vocês começaram a fundação e vocês começaram a estruturar? Sim. A primeira dificuldade que a gente teve foi com relação às documentações da fundação. Por quê? A Albânia é um país pós-comunista. E o capitalismo aqui, quando o comunismo caiu, a democracia aqui, o parlamentarismo aqui, as instituições estão sendo organizadas ainda, né? O comunismo deixou suas raízes. Então, as leis, todo esse aparato jurídico ainda está da vez. E agora a Albânia está com o objetivo de entrar na União Europeia. Então, eles estão adequando tudo com relação às normas da União Europeia. Então, as coisas aqui mudam muito. E nós tivemos um problema muito sério para obter o documento da fundação. Porque nós queríamos fazer uma organização ampla que abarcasse também os nossos valores de fé, né? Para que nós também pudéssemos funcionar como igreja. Então, foi um estatuto grande e esse estatuto demorou um tempo. Que era 2 meses, 6 meses. Que era 2 meses para sair, demorou 6 meses. E foi uma angústia essa espera, né? Porque a gente já tinha alugado a sala, eu não podia dar entrada no documento se eu não tivesse uma sala alugada no meu nome, que seria a pessoa responsável pela fundação, ou seja, o presidente da fundação. E aí nós ficamos pagando 6 meses de aluguel sem saber o que iria acontecer. E o advogado, que é de uma organização cristã que pegou essa documentação para fazer,
eu sempre ligava para ele, ele falava assim, Helder, tá em trâmite, tá em trâmite, tá em trâmite, e a gente está em cima, a gente está em todas as audiências, sempre eu pergunto para a advogada, trocou 3 vezes de advogado, e um belo dia, depois de 6 meses, ele me ligou, falou, Helder, eu preciso encontrá-lo. A minha barriga gelou, né? E ele falou assim, mas eu preciso falar para você pessoalmente o que aconteceu. E a gente sentou e ele fazendo todo aquele mistério. Aí ele chegou, pegou o documento na mesa e ele falou assim, Helder, o que você vai fazer agora? Eu falei, o que eu vou fazer agora? Como assim? Não saiu o documento? Ele falou, saiu o documento, tá aqui. Olha, que Nossa, alegria! Né? A gente não acreditou porque estava uma espera muito longa, muito longa. E aí todo Poxa, mundo ali no bairro perguntando quem são vocês, o que vocês vão fazer, né? E a gente não podia colocar nem nada visual, nem indicação visual, sim. nada. Então, assim, foi uma espera longa, foi 6 meses assim de muita angústia. E quando a gente pegou esse documento, quando a gente começou depois a fazer o logo, bolar as atividades, né? Ou iniciar as atividades, aí quando saiu a documentação, a gente então já estava com as atividades todas prontas, né? Nós começamos então a fazer a publicação, a fazer a divulgação da escolinha de futebol, das atividades com as mulheres. E aí foi só alegria, né? A gente pôde mostrar quem a gente era de verdade, né? Para aquela comunidade. Que E bom. aí, nesses 2 anos, a gente tem visto outras necessidades. Então, tem outros projetos, assim, rondando, assim, o nosso coração, né? Por exemplo, a gente recebeu muitos currículos de necessidade de emprego. A Albânia tem uma taxa de desemprego muito alta, chega a ser 40% desempregado. Então, a São Calvino está sentindo uma responsabilidade muito grande com isso. Chamei alguns irmãos crentes, empresários, pequenas empresas. Reunimos juntos, conversamos, estamos orando. Aí veio a Covid, nós fizemos um grupo, começamos a conversar sobre isso. Né? Eu peguei e falei um pouco da história da reforma, o reformadores em âmbito social, né? Então, assim, Sim. eles estão encorajados para a gente fazer alguma coisa nesse sentido. Então, pode estar nascendo uma startup, né? Uma incubadora de projeto, para que possa ir de encontro à necessidade, né? Dessas famílias que estão com essa situação, né? E aí tem um irmão aqui que está com desejo de fazer uma escola de pintura, de canto. Então, o que Deus tem nesse ano para nós, a gente está orando e novos projetos estão nascendo e a gente entende que Deus está apontando para essa direção e nós vamos caminhar. Joia. Vamos fechar por aqui, tá bom? Nós já conhecemos um pouquinho do projeto, da vida deles, dos irmãos que estão aí lutando na Albânia com projetos, com uma fundação Calvinos. Você já conheceu um pouquinho. Se você quiser mais informação, você entra também no Instagram da Soraya e você vai poder conhecer um pouquinho mais do projeto deles. E também você pode conhecer um pouquinho do projeto deles visitando o nosso site www.apmt.org.br e você tem lá uma lista de todos os missionários. Procura o Helder e a Soraya, você vai conhecer um pouquinho mais deles também. E daqui a pouco a gente também está colocando aqui os pedidos de oração pela vida, pelo projeto deles, pela família deles, que o Senhor possa abençoar grandemente.